Bem-vindo à quinta aula do curso Introdução aos Direitos Humanos. Neste vídeo, eu vou apresentar a você como os ideais dos direitos humanos se estruturaram por meio de valores fundamentais. Valores são ideais ou objetivos que dirigem a nossa conduta, devido à capacidade de satisfazerem necessidades humanas individuais ou coletivas de uma sociedade em uma determinada época. Ao estabelecer os direitos humanos como baseados em valores, é possível construir uma visão comum que supere diferenças culturais, religiosas e políticas. Esses valores são considerados universais e se aplicam a todos os seres humanos, independentemente de sua raça, gênero, etnia, orientação sexual, religião ou status socioeconômico. Por esse motivo, os direitos humanos são frequentemente considerados como um conjunto de normas éticas e morais que orientam o comportamento humano em relação ao outro e que são essenciais para a coexistência pacífica e justa das sociedades. Antes de discutirmos alguns valores dos direitos humanos e as suas relações com os dias de hoje, que tal entendermos por que os direitos humanos se estruturam por meio de valores fundamentais? Eu acho que os direitos humanos são uma construção histórica que as sociedades humanas modernas criaram e que expressa tanto uma visão do que pode ou deveria ser a humanidade, quanto um conjunto de regras, de parâmetros do campo do direito para que esta humanidade regulamente as suas relações entre nós humanos e entre nós humanos e as outras espécies vivas. E que não para de se expandir, né? Não para de abranger cada vez mais aspectos da realidade, da vida humana, das relações humanas, não é? E que, como toda criação humana, tem suas contradições, seus problemas, seus dilemas, não é? Mas que me parece absolutamente importante nesse momento histórico em que nós vivemos, porque alguns dos efeitos de uma sociedade global, capitalista, neoliberal, é exatamente um esvaziamento da política em favor da violência direta. E um dos elementos da educação em direitos humanos é o debate, é a discussão, é a apreensão do campo dos direitos como uma construção histórica e como coisa viva. Que, se nós não formos capazes de perceber hoje e lidar com ele hoje, nós vamos lidar com ele como se ele fosse letra morta, como se ele fosse uma coisa que está em livros, não é? Ou em leis. Não, ele está no nosso cotidiano, também isso é importantíssimo, não é? Os direitos humanos são baseados em valores porque esses direitos são fundamentais e universais e derivam de princípios éticos e morais que são considerados essenciais para a dignidade humana. Os valores básicos que sustentam os direitos humanos incluem a liberdade, a igualdade, a diversidade e a vida. Por trás do valor da liberdade existe a capacidade de uma pessoa fazer suas próprias escolhas, expressar suas opiniões e agir de acordo com a sua vontade, desde que isso não infrinja os direitos de outras pessoas. A liberdade é importante porque permite que as pessoas vivam suas vidas de maneira autêntica e autodeterminada, tenham a sua privacidade, o direito à propriedade, o direito de divulgar suas próprias ideias, de ir e vir, de concorrer a cargos públicos, de fiscalizar o Estado, de ter segurança, permitindo o exercício de sua criatividade, explorando novas ideias e experiências e perseguindo seus objetivos sem medo de perseguição ou repressão. São direitos voltados para os indivíduos e o Estado deve protegê-los. A liberdade é também a base da democracia e do Estado de Direito, que garantem que as pessoas tenham voz e participação igualitária nas decisões que afetam suas vidas. Por isso, a liberdade é um valor fundamental e uma parte inalienável dos direitos humanos. A liberdade é um dos pilares, né, dos direitos humanos, desde a Revolução Francesa.
Muito bem. Acontece que se foi comum defender a ideia de que o socialismo pregava a igualdade e o capitalismo a liberdade. Os dois pregam os dois, porém com sentidos diferentes. Enquanto o liberal defende uma liberdade apenas do ponto de vista individual, dentro dos parâmetros civis e políticos, o socialista, a visão social, progressista, ela vai falar de uma liberdade mais profunda. Além dessa, você é livre das opressões. Você tem que se libertar das opressões, se libertar da miséria, se libertar da falta de emprego, né? Que é a opressão. Então, não se pode, no Brasil, trabalhar a liberdade separado da desigualdade. Porque senão você cai num falso dilema. Não há liberdade na fome profunda. Não há liberdade no desemprego, liberdade profunda. Não há liberdade na miséria. Então, como tratar a liberdade, que é fundamental, articulando com as questões de superação das desigualdades. Esse é o nosso desafio, né? Outro valor fundamental dos direitos humanos é o da igualdade. Podemos entender esse valor como a ausência de distinções naturais entre os cidadãos. A desigualdade de riqueza, conhecimento e poder impedem que tais direitos sejam universalizados. Isso nos revela que aquilo que valorizamos nem sempre ocorre na prática. Outro modo de dizer isso é que os próprios valores podem ser contraditórios entre si. A liberdade de ter propriedade permite um acúmulo de riquezas e impede a realização da igualdade e da justiça social. É justamente em função de lutas sociais pela efetivação da igualdade que emerge um segundo grupo de valores. Eles não se dirigem aos indivíduos, mas ao todo da sociedade. Saúde, assistência social, educação, cultura, lazer, trabalho e remuneração justa implicam uma ação positiva do Estado para que se realizem. Por trás de toda a ideia de igualdade é uma ideia do humano, né? Quer dizer, por quê? Porque quando você considera os 8 bilhões de seres humanos que tem na face da Terra, nós somos capazes de se distinguir 8 bilhões de rostos diferentes, 8 bilhões de corpos diferentes. Então a igualdade é algo que se coloca como um tratamento não discriminatório aos diferenciados. Porque nós somos diferenciados. E não só diferenciados um em relação ao outro. Nós somos diferentes em cada etapa da vida. Numa etapa da vida nós somos crianças e demandamos cuidado, atenção, que a gente seja educado e bem educado e tudo mais. Depois, numa certa parte da vida, nós somos adultos e somos relativamente capazes de cuidar do nosso próprio nariz, embora dependentes sempre de uma amplíssima rede de colaboradores que vão plantar arroz e feijão para eu almoçar, que vão, né, fabricar roupas para eu usar, enfim, né? Depois nós nos tornamos, eventualmente, ficamos doentes, demandamos de novo cuidado, ficamos idosos, demandamos determinados cuidados, enfim. Nós humanos não somos iguais em cada momento do tempo e da história humana. Quer dizer, em um determinado tempo, se você retorna 20 mil anos, né, nada disso que hoje a gente chama de civilização existia. Né? E, portanto, nós somos diversos também na medida em que a gente se cria, autodesenvolve em inúmeros novos sentidos no tempo. Então acho que a ideia de igualdade contém a utopia, não é? De uma aceitação da diversidade, de uma não discriminação de pessoas, de grupos, de etnias, não é? Considerada a infinita diversidade humana. O terceiro grupo de valores se refere à diversidade.
ao respeito às diferenças, ao acolhimento dos que têm alguma dificuldade para se adaptar aos padrões vigentes. Esses valores emergem das lutas anticoloniais, do feminismo, da luta antirracista e de pessoas com deficiência. Eles implicam no reconhecimento tanto dos elementos que nos identificam e nos aproximam, quanto dos que nos diferenciam, como nossa faixa etária, nossa inserção em grupos sociais diversos, nossa cultura, nossa origem étnico-racial, nossa identidade de gênero e etc. Ao valorizar a diversidade, estamos reconhecendo que todas as pessoas merecem respeito e dignidade, independentemente de suas diferenças. Isso significa que as diferenças não devem ser motivo de discriminação ou exclusão, mas sim de celebração e inclusão. Entre os valores fundamentais, o direito à vida se destaca como o mais essencial. Ele é a base de todos os outros direitos. Sem a vida, não há como exercer outros direitos, como a liberdade, a igualdade e a dignidade. Além disso, a vida é um direito intrínseco e inalienável de todo ser humano. Atualmente, entendemos que a vida e a dignidade dos seres humanos só se realizam em um meio ambiente equilibrado e em uma sociedade igualitária, pacífica, tolerante e inclusiva. A ameaça imediata de uma crise ambiental provocada pela ação humana nos força a uma consciência ecológica planetária, ao estabelecimento de metas ambiciosas de recuperação do meio ambiente, a promoção de ações ousadas de educação ambiental. Isso tudo para garantir que a vida em nosso planeta possa existir. O respeito à diversidade humana e das demais espécies vivas e ao patrimônio genético ainda preservados tornou-se, assim, imperativo. Essa aula fica por aqui. Espero você no próximo vídeo. Até mais!